Boa noite, almas exploradoras. Hoje nós falaremos sobre como diferenciar intuição de paranoia e eu estou muito animada porque eu gosto muito, muito mesmo desse tema. Normalmente, nós nos pegamos pensando, né, que a intuição tá gritando, a intuição tá aqui mexendo comigo, a intuição tá me dizendo, e a gente fala, nossa, como eu tenho essa intuição, meu Deus do céu. E a gente nem percebe, nem se dá conta que estamos ansiosas, nervosas, irritadas, ou a gente está confusa. Então, hoje eu vou dar 5 passos para vocês diferenciarem na prática intuição de paranoia, e no final dessa nossa aula eu vou ensinar um exercício prático para vocês começarem a aplicar ainda hoje na vida de vocês e já irem trabalhando essa intuição aí, já se conectando com vocês mesmas. Eu quero saber aqui quem é nova, quem está aqui pela primeira vez ou quem já esteve aqui também, me contem de onde vocês são, me contem se é a primeira aula que vocês estão assistindo, se é a segunda, terceira, me contem um pouco sobre vocês e eu já vou começar agora, de primeira, a falar os 5 passos para a gente diferenciar, tá? Porque hoje nós temos muito assunto e muitas coisas que podem trazer um insight valioso para vocês. Então, eu já adianto que se você está assistindo essa aula, se possível, pega um bloco de notas, um caderno, deixa com você. Gente, eu sempre tenho um caderno, sempre, sempre, porque os insights, muitas vezes nós pensamos, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas vocês estão no banho, estão em algum lugar, e aí vem um insight, e depois de um tempo você esquece. Esses insights são poderosíssimos, a gente vai falar sobre eles ao longo da nossa aula de hoje, e é muito importante que você esteja aí com o seu caderninho, porque não dá para confiar 100% na nossa mente, porque ela vem uma informação, daqui a pouco a gente já esquece, daqui a pouco a gente já tá pensando em outra coisa, se preocupando com as coisas do dia a dia, e aí uma informação muito valiosa que veio para a gente no momento que a gente precisava acaba sendo deixada de lado. Se você tá aqui comigo, me fala se você tá conseguindo ouvir direitinho, tá? Me dá esse aval. E lá vamos nós. Qualquer coisa, só deixar o seu comentário. Deixa eu enviar no grupo novamente aqui. Só enviar seu comentário que eu já estou aqui fora. Certinho. Vamos lá. Bom, primeira diferença entre intuição e paranoia. Eu quero que vocês anotem aí que a intuição é calma e a paranoia é ansiosa, tá? Essa é a nossa primeira diferença. Eu postei um vídeo esses dias, onde teve um comentário assim: Meu Deus, minha intuição, toda hora que ela chega, ela grita. Minha intuição sempre tá gritando. Eu olhei para aquilo e eu falei, gente, mas como que deve ser viver com essa intuição que tá toda hora gritando? Como deve ser viver com isso que tá a todo momento mexendo com você e te deixando mal e te deixando sem vida, né? Porque a ansiedade, ela tira você do momento presente. Ela tira você de aproveitar as coisas que você deseja aproveitar. Então, digamos que você quer ter um relacionamento saudável, certo? Você quer ter um relacionamento saudável, você quer ser leve consigo mesma, você quer ficar feliz, quer ficar bem com você. E aí você fala: não, mas minha intuição tá falando que fulana tá olhando pra mim daquele jeito. Minha intuição tá mostrando que cicraninha deve estar falando mal de mim. Minha intuição fala que minha chefe, meu chefe, ele tá assim, não sei o quê. Veja, você quer ser uma mulher que vive o amor próprio, que olha para dentro, que cuida de si, mas a sua intuição, que é tão valiosa para você, tá aí apitando em estado de alerta a todo momento? Faz sentido isso? Será que faz sentido isso mesmo? Ou você que está se enganando e falando que isso é intuição? Quando eu falo para vocês que a intuição traz calma, a- eu quero que vocês aprendam a se conectar com uma voz que ela é muito pacífica, ela é muito sábia.
É uma voz muito sábia dentro da gente. A gente não é 100% do tempo sábio, mas a gente pode ir trabalhando a mentalidade, as nossas tarefas do dia a dia, os nossos hábitos, para acessá-la mais vezes. Então, se você quer ser uma mulher confiante, segura, que confia em si mesma, tá? Eu não estou falando uma confiança diante do que o outro está fazendo. Estou falando de uma confiança diante do que eu me proponho a fazer e aí eu faço e por isso construo uma confiança. Se eu quero construir uma confiança de verdade, o que eu farei comigo ao longo do dia? E será que se eu quero construir essa confiança mesmo, tá coerente eu falar que a minha intuição tá falando que o meu chefe deve estar estranho comigo porque ele tá de fofoquinha com a amiga do trabalho? Ou que a minha amiga do trabalho tá fazendo tal coisa com fulaninha? Ou se meu namorado, marido tá fazendo alguma coisa? Faz sentido? Veja como não tem coerência. Eu quero ser uma mulher segura e a minha intuição, que é valiosíssima, está apitando e me deixando em estado de alerta, em estado de sobrevivência, porque o seu corpo fica a todo momento achando que ele tem que lutar, que você tem que se defender, que você tem que provar quem você é, que você precisa falar para outra pessoa que você não é assim, ou você já vai pensando em historinhas para contornar aquilo, porque você já está achando que tal pessoa está falando de você e o grupinho tal já está falando de você. Então, veja, não tem coerência. Não tem coerência uma coisa com a outra. E a gente tem que construir aqui, não tem, né? Se você quiser encontrar essa segurança e confiança dentro de você, nós construiremos a intuição. A intuição é calma, a paranoia é ansiosa. A paranoia vai te deixar nesse estado que eu tenho certeza que não é gostoso. Eu tenho certeza que não é gostoso ficar com essa ansiedade toda aí na sua cabeça. Então, essa é a primeira diferença, tá? A gente vai construir aos poucos essa voz que nos traz uma calma, essa voz que nos direciona, tá? Vamos lá. Segunda diferença. A intuição aponta para a solução e a paranoia aponta para o caos. Então, eu quero. Até me veio agora, eu vou contar para vocês um exemplo de uma aluna minha. Nós estávamos conversando, né, sobre intuição e paranoia, e ela me trouxe um exemplo, né, que ela estava passando uma dificuldade, né, que o parceiro dela, ela não sabia se o parceiro estava traindo ou não estava, o que estava acontecendo ali, e ela falou, meu, parece que a minha intuição grita aqui dentro. Aí eu falei, não, peraí, você já sabe, a gente já conversou, a gente já tem uma aula lá falando de intuição e paranoia. E aí, óbvio que ela não estava fazendo, né? Fica muito nítido quando a pessoa está fazendo um trabalho interno constante ou não. Porque ela não estava fazendo um momento presente, que eu ensino lá dentro do Reconquiste-se. E aí ela se perdeu de novo um pouco dela. Então eu perguntei: você está fazendo um momento presente? Aí ela falou: não. Aí ela falou, ó, tem que admitir, não tô fazendo, Laísa. Aí eu, tá, então como que você quer construir amor próprio se o trabalho interno, que é estar com você, você não tá construindo? E aí, quando a gente foi olhar para aquilo, a intuição dela estava direcionando ela para ir encontrar um trabalho, para ir olhar para frente, para olhar para frente. Veja, a sua paranoia tá aqui, ó. Será que fulano fez isso? Será que fulano fez aquilo? Será que ele mentiu? Será que ele tá estranho? Ele fez tal coisa? A sua intuição, ela tá criando um caos mental que depois vai passar pro seu corpo e aí você vai começar a ficar ansiosa. Ou de tanto pensar e de tanto tá caótico ali na sua mente, você vai ficar paralisada. Nós temos essas duas respostas, né? Então você fica muito ansiosa, vai comer, né? Muita gente coloca ansiedade na comida, ou vai fazer alguma coisa que você sabe que não está coerente com a vida que você quer levar, ou você fica travada, e aí procrastina, e aí fica na cama. Só que essa paranoia, ela vai criando esse caos, que eu gosto de chamá-los de ruídos mentais, e esses ruídos mentais, conforme eles vão produzindo ali, é viciante aquilo, é viciante. É viciante ficar criando história, é viciante ficar presa nessas histórias da sua cabeça.
A intuição, ela não cria histórias gigantescas. A intuição é como se ela fosse uma frase. Ela é uma frase assim, ó, vai buscar trabalho porque você quer sair daí. Que tal você começar a entregar currículo porque você quer achar um emprego novo? Que tal você ir falar com ele porque você está sentindo falta de carinho? Por que que você não leva vocês dois para um restaurante? Entendeu? Ela vai te trazer a solução. Nem sempre, aí vem o detalhe, e por isso que muitas pessoas confundem, né, intuição com paranoia. Nem sempre a intuição será confortável, tá? Então não quer dizer que ela te traz calma, mas não quer dizer que aquela calma fique no sofá. Não é aquela calma que ela tá falando assim, ai, vai lá deitar e não faz nada pra sua vida. Não é aquela calma que você fala, minha intuição tá aqui, então quer saber? Ai, quer saber? O que me deixa mais calma é ficar aqui em casa e não fazer nada. Não, a intuição ela te desafia, mas ela é muito certeira. É uma frase certeira, é, poxa, vamos entregar currículo? Acho que você não está satisfeita aqui nesse trabalho, né? Ao invés de, ai, meu chefe está falando tal coisa, minha amiga do trabalho é chata, não sei o quê, não sei o quê. A intuição te direciona. A paranoia fica criando narrativas, historinhas e historinhas. E aí causa caos. A intuição, ela busca a solução. Então, todas as vezes, se você quiser saber se é a sua intuição falando ou a sua paranoia, então a gente já entendeu que a intuição traz calma, a gente vai sentir se a gente está calma. Mesmo que eu tenha medo dessa resposta que apareceu, por exemplo, entregar currículo, mesmo que eu tenha medo disso, eu vou entender que essa intuição está me trazendo uma solução. Então, por exemplo, você está com medo de sair do seu trabalho. Você está com medo de sair do seu trabalho para entrar num trabalho novo. Ou você tá com medo de começar esse relacionamento. Ou você tem medo de parar de ser ciumenta, de ser possessiva. Você tem medo, mas você sabe que é essa a resposta. Você sabe que a resposta é olhar para dentro. E aí, o que que você faz? Você pega esse medo e fala: deixa eu imaginar ele um pouquinho. E se te traz uma calma e você não começa mais a espiralar nas conversas e narrativas da sua cabeça, então a gente vai para calma, tá? Bora lá. Outra coisa que eu quero que vocês levem muito é que se você está criando confusão, se você está criando confusão, várias vezes, várias alunas minhas já chegaram falando comigo assim: ai, Laísa, eu tô muito confusa, eu tô muito mal, eu tô muito confusa, porque eu não sei se ele fez tal coisa, se ele mandou mensagem pra tal coisa, se ele tá mesmo interessado em mim ou não. Ele falou: poxa, se eu quisesse mesmo te trair, eu já te teria traído. Ao invés dele ser fofo comigo, ele foi assim, grosseiro e falou na lata. Então ela ficou confusa. O que que é isso? É paranoia. Porque ela não tá trazendo a calma para ela. E aí a paranoia te deixa mal, te deixa confusa, não te dá clareza. Porque veja, se você tivesse clareza de que ele foi grosseiro e que ele fez isso por mal, você já não teria saído daí? Se você tivesse clareza que ele tinha feito aquilo por para te magoar mesmo, você não teria saído dali? Então, a paranoia, ela vai te criar narrativas, de novo, narrativas, historinhas, e você não se move, você não vai para outro lugar, você nem sai desse relacionamento, nem decide alguma coisa, nem vai entregar currículo, fica lá no remorso e fica patinando. Então, de tempos em tempos, essa narrativa, ela pum, aparece, aparece, para você não tomar uma decisão. Por quê? Tomar a decisão exige se conectar com você mesma. E essa decisão não é pedindo conselho para amiga, para amigo, para mãe, para pai, para namorado, para marido, para esposa. Não. Essa decisão é de você. E aí, talvez por muito tempo, você teve medo de conversar com você. Você teve medo de se escutar. Ou você acha que vai falhar a todo momento e por isso você não se escuta. Ou você decidiu alguma coisa e por medo de falhar e por medo de fracassar, já que você está com esses rótulos gigantes aí, às vezes inconscientemente, você prefere inconscientemente também fica presa na paranoia, na confusão, na, nos medos, nos caos. Então, de novo, lembra que eu falei para vocês que é um vício até? A gente fica viciado.
em se pegar nesses pensamentos, a gente fica viciado em criar histórias, histórias e mais histórias e mais histórias para justificar um sofrimento que está dentro da gente, não que o outro causou. Por mais que tenham eventos externos, né, ao seu redor, então a outra pessoa está mentindo mesmo, está fazendo tal coisa, se você está presa nas suas narrativas e não toma uma decisão coerente com o seu coração, você está apegada ao sofrimento e você acha, de certa forma, que é isso, eu vou justificar. É mais fácil eu estar aqui nesse sofrimento, nesse medo, do que eu olhar para mim e tomar uma atitude. E o que eu mais vejo com todas as minhas alunas do Reconquiste-se, assim que elas entram no treinamento, assim que elas entram no Reconquiste-se, elas falam, Laísa, mas é difícil também, né? Escutar, nossa, mas, ai, é como se você, de novo, você estava viciada, né? É aquele chocolatinho, é aquele negocinho que você quer ficar reclamando do outro, quer ficar achando que a outra pessoa está falando mal de você, ou quer ficar achando o pior cenário, porque o seu corpo viciou, ele já conhece esse estado. Por mais que o estado de sobrevivência e de alerta não seja gostoso para você, às vezes seu corpo viciou. E eu gosto também de falar que é um treino. Então, do mesmo jeito que, sem querer querendo, você se treinou a ficar criando histórias, narrativas, pegar o celular dessa pessoa escondido, você treinou o seu cérebro para fazer isso, você treinou a sua cabeça para toda hora estar lá desconfiada ou tá achando pior ou tá se achando a pior pessoa do mundo. Do mesmo jeito que você fez isso, você pode treinar o seu cérebro para calma, para leveza, para fluidez, para confiança. E de novo, é uma calma que te coloca em movimento. Então é desafiador também. Só que veja, ai, peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Uhum. Veja, vou pôr esses dois lápis aqui. Esse daqui é a paranoia, essa daqui é a intuição. É difícil estar na paranoia, porque você está sofrendo, você reclama, você duvida, você acha que não é capaz, você acha que as outras pessoas estão falando mal de você, você acha que o outro está fazendo mal para você. Só que a intuição ela também é desafiadora, porque ela vai em ambos você tem movimento, só que aqui você fica na sofrência e você fica em círculos, e esse daqui você vai andando para frente. Você vai sentindo que o seu corpo está indo para frente, porque terão desafios novos a cada passo que você der. Então, por mais que os dois por mais que você fale assim, ah, eu quero me conectar mais com a minha intuição, que lindo, que maravilhoso, ai, minha intuição é isso, é segurança, mas ela também é desafiadora. Eu não quero que vocês vivam num mundo de fadas, porque ela também vai te trazer desafios. Às vezes a sua intuição vai falar assim, olha, seguinte, vai lá falar em público, porque você está precisando treinar isso. E aí, às vezes, você vai gaguejar. Ué, mas eu sabia que eu ia gaguejar isso aqui. Não, a sua intuição quer que você se desafie. Só que ela quer que você se desafie para ser, digamos assim, a melhor versão de você, né? Eu vou pôr entre aspas isso. Mas que você seja segura, confiante, que confie em si mesma, na sua palavra, trabalhe empatia, amor próprio, tudo isso, tá? Então, ela te traz uma calma, porque assim, é igual ir para academia. Não sei se vocês têm esse hábito de treinar. Às vezes, quando você fala assim para você, poxa, eu vou ir treinar. Aí tá um dia ruim, aí você fala, ai, quer saber, eu nem vou e não sei o quê, porque ai, chuviscando, ai, eu posso ficar gripada e tudo mais. Então você tá na sua criança birrenta, sabe? Então você já tá ali envolvida em toda aquela, como que eu posso falar? Em todo aquele estado mental de não vou. Mas quando você vai e você volta, você fala, putz, tudo bem, eu não dei o meu melhor ali, mas eu me senti satisfeita. Essa é a intuição. A intuição é te colocar em movimento. É aquele estado, ela traz aquele estado quando você cumpre com o papel da intuição, né? Ela fala assim para você: olha, quer saber? Respira e vai lá e entrega o currículo. Quer saber? Olha, tá na hora de terminar esse relacionamento. Ou quer saber? Tá na hora de você confiar mais em você e não ficar brigando com o seu parceiro porque você quer ficar com ele e ver que tem um relacionamento saudável aí. E aí você cumpre aquela voz, você fica, caramba. Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Que bom que eu fui pra academia. Que bom que eu não briguei. Que bom que eu não fui reclamar. Que bom que não me deu.
eu não reagi a esse gatilho que me deu, porque por mais que dê um gatilho ou venha um pensamento ruim, você não reagiu e começou a espiralar ali, ou mesmo que você comece a espiralar, então começa a vir a paranoia, você sabe que a sua intuição tá te falando, não é por aí. E aí você muda o caminho. E aí você tem aquele sentimento depois da academia. Ai, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu fiz isso por mim. Vocês já sentiram isso? Me contem nos comentários. Eu recebi uma mensagem de uma aluna minha ontem. Ela me mandou uma mensagem falando assim: Laísa, olha que orgulho dessa menina, né? Que o parceiro dela tinha falado assim, alguma coisa assim, ai, vieram duas meninas aqui para estudar com a gente, né? Acho que ele estava lá com o grupo de estudos. Aí ela respondeu: tá bom, amor, eu tava dormindo. E antes, isso seria um gatilho gigantesco para ela. E não que não tenha sido, pode ser até que tenha sido um gatilho gigantesco, ó. A Maria Eduarda, boa noite, Maria Eduarda. Falou sim, é uma sensação maravilhosa. E é isso que a gente vai buscar a partir de agora, viu? A partir de agora, nós buscaremos cumprir com a nossa intuição. E no final, aqui dessa aula, a gente vai ter um exercício prático para isso. Mas veja, essa minha aluna, antes, quando no passado, se ele falasse assim, ai, duas meninas vieram aqui estudar com a gente. Meu, ela já ia dar voltas e voltas e voltas e provavelmente ia cair numa briga ali naquele momento que ele mandou aquela mensagem. Por mais que você sinta um gatilho, eu não sei se ela sentiu ou não, isso ela não me falou. Ela só me mostrou a resposta que foi muito coerente. Ela falou: tá bom, amor, tava dormindo. Eu não sei se foi bem assim, mas praticamente isso. Ela não ficou reproduzindo aquele medo ou gatilho que antigamente ela tinha. Então, se você, mesmo que tenha um gatilho, opte para o caminho que você já decidiu internamente, porque veja, se o relacionamento tem um grande potencial de ser saudável, a pessoa tá te mostrando que tá com você, tá mostrando que tá do seu lado, por que que eu vou reagir todo momento? Ah, mas é porque eu tenho um gatilho. Tá, mas o gatilho é meu. Se essa pessoa não está mostrando de diversas formas que ela não tá aqui, então, por exemplo, ela tá toda hora escondendo o celular, toda hora falando mal, toda hora assim, assim, essa. Se essa pessoa não está fazendo isso, é o meu compromisso, é o meu dever comigo mesma cuidar dos meus gatilhos e saber diferenciar o que, que são as minhas paranoias do que é a minha intuição. Então, se eu quero, olha isso, a intuição está muito ligada com a calma e também com a solução. A solução, vocês têm que anotar esse nome, solução. Porque se eu quero manifestar ou viver um relacionamento saudável ali, a solução agora, diante de algo que não está tão confortável para mim, no momento que está doendo, talvez não seja conversar. Porque pode ser que eu seja uma pessoa explosiva, e aí, se eu começar a conversar, gere uma briga. Então, sabendo que eu quero um relacionamento saudável, como que eu atuarei diante desse desafio que nós temos aqui? Qual que é a melhor solução pra gente? Às vezes não é conversar no momento, às vezes é pensar, refletir um pouco para saber como vai conversar. E aí a intuição vem, porque ela te traz soluções. Se está te gerando caos interno, não é intuição, tá? Ai, que bom que vocês estão gostando, tô muito feliz. Que eu adoro esse tema. Gente, terceiro lugar, vamos lá. Ó, essa é muito boa. Essa é muito boa porque ela tá bem alinhada com os exercícios práticos. A intuição é presença. Ela é momento presente, ela é presente. A paranoia, ela te conecta muito com o passado ou com o futuro. Então vamos lá. Tem uma situação difícil aqui na minha frente, passando. Tem alguma coisa que me gerou um gatilho, tá? Gatilho, tanto a pessoa que tem intuição quanto a pessoa que tem paranoia, gatilho todo mundo sente. Gatilho é aquele estado emocional, deu um pico de um estado emocional aqui, tô sentindo aquele friozinho, ou doeu aqui a garganta, peito, aconteceu alguma coisa, deu um gatilho emocional ali, atiçou alguma coisa em mim. O que eu farei diante disso é o que vai ditar se eu tô conectada mais à minha paranoia ou à minha intuição. Então, se eu volto e respiro, volto para o momento presente, eu consigo entender que aquela cena, ela está acontecendo agora. Então, digamos que eu estou vendo o meu marido, ou minha namorada, ou meu namorado,
conversando com alguém ali no canto, né? Ou, por exemplo, eu vou falar para solteiras agora. Digamos que eu saí com as minhas amigas, e aí nesse rolê eu vi um monte de casal e me deu aquele gatilho, tá? O que que a paranoia faz? Então a paranoia tá aqui e fala: Nossa, meu Deus, mas fulano era tão legal. Nossa, mas fulano fazia tal coisa por mim. Ai, nem tava tão bom o relacionamento. Ai, mas é melhor estar junto, tá namorando. Ai, mas agora eu vou morrer sozinha porque, poxa, parece que eu não encontro ninguém. Ai, nem sei se eu quero encontrar alguém. Essa é a paranoia. Ela vai começar a espiralar. Espiralar, o que que é? Um pensamento atrás do outro que vai te gerando uma ansiedade. Ela vai te gerando um medo, vai te gerando uma escassez, alguma coisa, algum sentimento ali de falta, de que precisa fazer alguma coisa para melhorar aquilo. Então vem um pensamento atrás do outro. E quer dizer que isso tá certo? Não. Mas olha como que a pessoa que ela fala que é a intuição que grita, o que que ela faz com ela mesma? Então, ela veio uma. Dentre todos esses 50 pensamentos aqui, um deles era assim: ai, fulano vai me mandar mensagem dentro de todos esses pensamentos. É, mas ele vai falar que eu não era boa o suficiente. E aí, ela chega em casa, o que que acontece? Ele mandou mensagem falando que ela não era boa o suficiente. Ai, você é minha ex? Nossa, mas foi muito ruim quando estava lá com você. Aí ela fala: Nossa, minha intuição gritou. Minha intuição gritou. Por quê, gente? Porque paranoia também pode manifestar, ser manifestada. A gente está criando a nossa realidade a todo momento. Então, por mais que você pense coisas negativas ou coisas positivas, o que você mais pensa com frequência é o que você vai criar. Então, se ela quer criar algo da intuição, a gente tem que regular o nosso sistema nervoso, a gente tem que aprender a regular nossas emoções. O que que ela poderia ter feito aquele momento, né? Veio, ela tá lá no bar com as amigas, tá vendo um monte de casal ali, ela simplesmente veio os pensamentos, vieram, né? Vieram os pensamentos ali, estão rodando. Pera, tá vindo muito pensamento, tô nervosa. Deixa eu ir pro banheiro. Aí ela pode ir pro banheiro, lavar o rosto. Foca, eu vim aqui curtir com as minhas amigas. Eu vou parar de olhar pros casais aí do lado. Foca. Volta, curte com as amigas. Quando ela chega em casa, conecta com o coração dela. E aí ela conecta com o coração. E aí eu tô supondo, tá? Eu tô falando um exemplo que eu vou supor aqui. Ela fala: Caramba, meu relacionamento não tava indo bem mesmo, né? A melhor coisa foi terminar. Plim! Tocou a mensagem. Digamos que tocou a mensagem. Ai, foi muito ruim. Você é uma ex muito ruim. Nossa, ainda bem que a minha intuição falou aqui, né? Eu tô no caminho certo. Então, veja, dois cenários diferentes, um através da paranoia e outro através da intuição. A diferença a longo prazo de vida, é que se você está mais conectada à sua intuição, dificilmente você repetirá tantos padrões. Então, às vezes, você tem o padrão de ter dedo podre, ou você tem o padrão de, sei lá, sempre se sentir ansiosa, tem o padrão de, o que mais? Dedo podre, ou, todo mundo te abandona, ou sempre a outra pessoa tá te mostrando que você não é boa o suficiente. Então, você tem um padrão ali, um drama, né? Eu gosto de chamar de dramas, que a gente está repetindo. O bom de ir fazendo esse trabalho interno é que, veja, a mesma mensagem, essa menina, ela já, se ela fica, é verdade, que bom que a gente terminou, né? Porque olha, o cara tá falando mal de mim. Se ela leva essa situação para esse lado, dificilmente ela repetirá esse ciclo do cara terminar com ela e ela não se sentir boa o suficiente, porque ali ela aprendeu a lição. Esses são os famosos karmas, né? No yoga, a gente fala bastante sobre isso, e os karmas, quando eles estão se repetindo, se a gente não aprender aquela lição ali, vai repetir mais. Mas se a gente consegue transformar um cenário que poderia ser ruim e nos deixar mal, menosprezar e tudo mais, um cenário de, ó, minha intuição falou que bom, né? Porque essa pessoa não tá dando valor para mim, então eu vou seguir o meu caminho. Aí sim a gente começa a quebrar os karmas e os ciclos, né? Bora, meu povo. Vocês estão gostando até aqui? Estão anotando?
Ai, quero todo mundo conectado à intuição a partir de agora. Deixa eu enviar novamente aqui no grupo. Tu, tu, tu. Bora lá. Outro exemplo, agora a gente já falou do terceiro, então vamos lá. Primeiro, a intuição é calma, paranoia é ansiosa. Segundo, a intuição aponta a solução, a paranoia cria o caos. O terceiro, a intuição está conectada ao presente, a paranoia vive no passado ou futuro. E em quarto lugar, a paranoia exagera. Eu gosto muito desse exemplo, porque é, um- todas as vezes que o seu pensamento está indo para os piores cenários possíveis, ou pode ser também para cenários que, assim, vamos dizer, nem é o pior cenário possível, mas é um cenário que você se vê totalmente diferente das suas decisões. Então, você decidiu ter um relacionamento agora, e aí você já se vê olhando para o outro te traindo, e aí o que que você vai fazer a partir de agora? E tananana. Então, ela é muito exagerada. Por isso que eu gosto de falar que ela não grita, ela não vai gritar com você, a sua intuição. A paranoia, sim. A paranoia, ela é exageradíssima. E quem dentro da gente, né? Que característica dentro da gente é exagerada assim? Normalmente, quem é exagerada é aquela criança que tá ferida. Então, todas as vezes que nós temos um vazio dentro da gente, esse vazio está mostrando exatamente o que essa paranoia está criando. Eu tô tão ferida aqui que a minha paranoia tá ali, ó, plá, 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 plá. E aí ela exagera. Exagera nos cenários, te deixa caótica, que te deixa ansiosa. E é por isso que ela te deixa ansiosa, porque ela está exagerada. E também ela fica te deixando num estado de que vai acontecer aquilo. Então, por isso que você, às vezes, né, nós, seres humanos, nos apegamos à paranoia. Porque a gente começa a viver aquela história. No começo era só um pensamento, mas aí esse pensamento virou outro, virou outro, virou outro, e a gente já está vivendo aqui na história, e a vida está acontecendo aqui, mas a gente está vivendo aqui. A intuição, ela é desafiadora também porque ela te conecta ao presente, e aí ela vai te mostrar um fundamento que não é lógico. Não é lógico tudo que a intuição fala, mas ela tem um fundamento através do seu coração. Ela tem um fundamento através do que você quer realizar. Ela é mais coerente com as coisas que você decide. Só que se você é uma pessoa que normalmente não decide coisas na sua vida, que é uma pessoa que não consegue é, entender o que que você quer mesmo realizar, ou se você está se sentindo muito, muito perdida, se você está muito perdida e não faz nenhum exercício para se conectar ao presente, como meditação, ou seja, uma caminhada mais consciente ali, uma caminhada meditativa. Se você não consegue trazer muito o seu corpo, você vai buscar cada vez mais fugas da realidade e é capaz de você toda hora cair de novo nessa paranoia que é exagerada. Então, tome cuidado de sair muito de você e aí depois falar que você está perdida. Porque, de novo, a paranoia também se manifesta. E eu tenho um exemplo muito, muito prático que vocês vão conseguir entender como que a paranoia se manifesta. Digamos que eu estou aqui, eu gosto muito desse exemplo porque ele fica muito óbvio na minha cabeça e acredito que na de vocês também vai ficar. Digamos que eu estou aqui em casa, toda hora pensando o pior. Estou aqui em casa pensando assim, ai, quer saber? Ai, eu acho que, sei lá, vou dar um exemplo do trabalho. Nossa, tudo vai dar errado. Não. Ai, eles vão me demitir. Ai, quer saber? Meu, eles não gostam de mim. Ai, não sei o quê. E eu não estou falando aqui de um pensamento pequeno, tá? Que vem e passa. Eu tô falando de uma coisa constante. Você fala, caramba, mas eu também tô de saco cheio. Ai, não sei o quê, mas eles vão me demitir. Ai, mas tal fulana não gosta de mim. Aí eu tô alimentando aqui na minha cabeça esse pensamento de que essa pessoa não gosta de mim e tô alimentando isso várias vezes.
Por mais que essa pessoa goste de mim, vamos dizer que no meu trabalho, essa pessoa não tem, na verdade, nem gosta, nem, sabe? Nem cheira, nem fede, nem cheira, sabe? Por mais que essa pessoa goste de mim, na hora que eu estou alimentando isso, quem eu serei quando eu chegar no dia seguinte no trabalho? Aí eu chego, oi, tudo bem? Tá tudo bem. Aí eu fico analisando pra ver se essa pessoa olhou pra mim e tá falando mal de mim. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí começa a fazer fofoca, eu falo, eu acho que ela não vai muito com a minha cara. Ou seja, a sua paranoia, por você ter várias experiências, às vezes ruins, com líderes, chefes, amigas, colegas, talvez desde a sua infância, a sua paranoia, o que você já conhece da vida, os seus dramas familiares, eles se manifestaram de novo. E aí você colapsou ele ali naquele momento, porque você ficou alimentando aquilo. Sendo que você poderia pensar assim: ela pode ser que não goste de mim, mas quer saber? Para mim tudo bem. Vou falar com ela, eu vou perguntar, ou eu vou levar alguma coisa, eu vou tentar fazer uma amizade ali, ou não, se ela não gostar, tudo bem, eu vou ficar na minha. Ou seja, você poderia criar uma realidade diferente, mas você ficou presa aos seus pensamentos, e por ficar presa aos seus pensamentos, você criou aquela exata realidade que os seus pensamentos estavam falando. Você criou aquilo. Eu tive uma aluna também do Reconquiste-se que ela me mandou uma mensagem que ela, depois que ela assistiu o Reconquiste-se e ela viu alguns stories, ela falou: Meu, eu tive certeza que ali era a minha mãe. Porque minha mãe sempre ficava falando que o meu pai ia trair ela, ia trair ela, ia trair ela, e ele era super tranquilo. Depois de um tempo ele traiu. E ele falou, olha isso, ele verbalizou: Meu, eu fiz isso porque de tanto você falar. Você falou que eu ia fazer, então eu fiz. Né? Foi vingança, sei lá. Também não tá certo, não tô passando pano na cabeça do homem falando que ele estava certo, não. Mas veja como o seu pensamento, os seus medos colapsaram aquilo. Laísa, quer dizer que eu nunca vou sentir medo, que eu sempre vou ser plena? Não, a gente falou, não, a gente falou, né, que por mais que a intuição seja calma, ela te aponta para um desafio também. A intuição também vai te causar algum medo. Digamos que a sua intuição está falando para você avançar um degrau dentro da sua consciência, ser mais segura, mais confiante, e aí você vai passar por um desafio onde você tem que falar em público, você nunca falou. Ali é um desafio, ali não vai ser tranquilo, não vai ser totalmente tranquilo, mas te dá paz. Não fica. Gente, sentiu a ansiedade? Peraí. Não é esse caminho. Alguma coisa eu preciso rever, porque não é esse caminho da ansiedade que eu quero. Senão eu sei que eu vou ficar batendo a cabeça em algum lugar. Eu sei que eu vou estar produzindo algum drama que eu já passei na minha vida. Tá claro até aqui, gente? Alguém tá com dúvida? Ainda vi que ninguém mandou nenhuma dúvida. Me mandem uma mensagem aí. Se até aqui ficou alguma dúvida, já deixa no chat. Combinado? Tururu. E não deixa de deixar seu like aí pra mim também. Bora! Agora chegaremos no nosso quinto exercício, tá? No nosso a nossa quinta diferenciação e depois a gente entra pro exercício. Ai, gente, eu ficaria a noite inteira falando com vocês aqui sobre isso, porque isso me ajudou muito na época que eu queria construir um relacionamento saudável. Isso é a base fundamental, assim, para tudo que eu quero construir na minha vida hoje. Todas as vezes que eu tô sentindo uma ansiedade, eu paro e olho para mim e eu fico percebendo se é minha paranoia ou minha intuição, porque a intuição vai me trazer resultados novos. Paranoia vai me trazer resultados que eu já conheço. E às vezes a gente fica patinando nesses resultados que nós já conhecemos. Vamos lá. Quinta diferenciação, que essa é a melhor. A intuição te fortalece e a paranoia te enfraquece. É isso, gente. Brincadeira. Tchau. A intuição, ela vai te fortalecer naquele. Lembra aquele exemplo de ir para academia e depois que você vai lá e treina, você se sente muito bem?
quando você volta daquele exercício, você fala assim: nossa, ainda bem que eu fui, ainda bem que eu fiz, né? Você se sente uma pessoa melhor, você se sente mais capaz, você se sente mais confiante, você se sente como se, poxa, fiz o meu dever cumprido. Tudo bem, Mi? Boa noite. Agora você já está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Bora que bora. Bom, a intuição, quando você começa a ter esse contato com ela, e novamente, não é que é fácil, nossa, agora eu tô plena, meu Deus do céu, namastê, tranquilidade. Não, mas quando você começa a ter esse caminho com a sua intuição, que é uma caminhada, é uma jornada, é um relacionamento ali com ela, e ela fala assim: faz um vídeo, faz uma aula. Vai lá. Não, mas eu tô com medo, meu Deus, mas eu não tenho. Vou falar o meu, né? Quando eu comecei a fazer YouTube. Não, mas YouTube, meu Deus do céu, pra quê? Eu já tô aqui no Instagram, já tô aqui no TikTok. Não, vai lá, faz YouTube. Aí eu, ai, tá bom, tá bom. Ai, mas não tem ninguém. Será que alguém vai aparecer? Isso aqui? Vai lá, faz. Você faz. O resultado ele nem sempre é imediato. Mas depois que você faz o que essa voz tranquila te falou, essa voz que não tá te deixando paranoica, não tá te deixando ansiosa, veja, eu senti medo. Eu senti medo a partir do momento que essa voz falou comigo. Medo sim, porque era uma coisa nova, era uma, mas ela não estava me gerando ansiedade, né? Se gerou ansiedade, já saiu do corpo e foi para a mente. Então você já está matutando muita coisa. Ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas será que vai ter número de seguidores? Não, essa voz só falou assim: vai lá e abre o YouTube. Ela não falou, vai lá e tenha tantos seguidores e faz tanta coisa. Não, ela falou, vai lá e faz tal coisa, tá? Se você já está pensando, ai, mas será que vai vir tananã, nananã, nananã, já entramos na paranoia. Então, ela te fortalece porque ela é um direcionamento. Ela é lembra que a gente falou que era uma solução? Ela direciona você para seguir o caminho do seu coração, da sua essência, do que você quer criar, do que você quer fazer. E ela vai te fortalecendo, porque aqui é um dos pontos mais importantes dessa aula que eu vou falar para vocês. Eu nem ia falar, porque isso eu ensino de uma forma mais profunda no Reconquiste-se, né? Mas eu tô sentindo que essa aula merece essa informação. Quando você entra na sua intuição, você cria autoconfiança. A autoconfiança, ela não vem do seu físico, do seu intelectual, da sua generosidade. A autoconfiança, ela vem de um compromisso interno que você tem com você. Mas como você pode manter um compromisso interno com você se toda hora sua mente está ansiosa, confusa, caótica? Não tem. Não tem como você criar autoconfiança se sua mente está confusa, caótica a todo momento. Então, quando você trabalha a sua intuição, você trabalha concomitantemente a sua autoconfiança. Junto é junto. Essa é poderosa, né? Essa informação é muito boa. Porque eu não sabia disso, gente. Assim, não sei se vocês acham isso. Eu não sabia. Eu fiquei por muito tempo falando que eu queria ser autoconfiante e eu não sabia de onde vinha. Então, se eu tô com um estado emocional muito à flor da pele, eu tô muito ansiosa, ou eu tô muito, ai, sei lá, triste, depressiva, tô passando por várias dificuldades, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Se eu tô com esse estado emocional forte, primeiro, eu libero uma emoção para conseguir escutar o meu coração e para escutar o que a eu, né, a eu segura e confiante, ou a eu que quero ter esse resultado, ou a eu que quero manifestar tal coisa, ela vai me dizer. E a partir do momento que ela me diz alguma coisa, e nem é ela que me diz, não é essa vozinha. Às vezes é uma anotação no meu caderno. Às vezes é isso. A partir do momento que eu decido algo, e eu decido do meu centro, eu não vou tomar uma decisão, e aí isso pode ser um conselho para vocês, né? Não é sempre que dá, porque às vezes você tem que tomar uma decisão mais rápida. Mas evitem tomar decisões quando vocês estão ansiosas. Normalmente é a decisão, ai, tô triste, mandou mensagem pro ex. Ah, putz, por que que eu mandei? Eu não queria. Na verdade, eu não queria. É, então, evitem
tomar as decisões, as ações mesmo, quando vocês não estiverem bem emocionalmente. Então, depois que você libera essa emoção, veja qual é a decisão que aparece. Ela vai te fortalecer. E a partir do momento que você tem essa decisão, aí é o seu compromisso com você cumpri-la. E aí, quando você cumpre com essa decisão que você tomou, pum, empolguei aqui. Você tomou essa decisão, você se tornou confiante. Não é uma vez, né? Claro, você vai fazendo isso várias e várias vezes. Você já sabe que você consegue lidar com a sua ansiedade, você consegue lidar com os seus medos, você consegue lidar com os seus gatilhos. Claro que a gente vai fazer isso devagar, não é de um dia para o outro. É um trabalho interno constante. Por isso que quando eu conto a minha história para vocês, né? Eu vou só contar resumidamente aqui que eu fiquei 6 anos na terapia, e aí durante esses 6 anos eu ainda tinha muitos pensamentos de comparação, era muito insegura, muito ciumenta. Depois disso tudo, eu falei, caramba, como que eu vou ser segura e confiante de verdade? Como que é meu interior, né? Como que é o meu interno? E aí, quando eu comecei a fazer um trabalho diário, constante, que eu ensino como fazer esse trabalho diário e constante lá dentro do Reconquiste-se, é um trabalho interno, né? Diário, eu comecei a entender de onde vinha a autoconfiança. Só que, veja, se eu sempre estou ansiosa e eu começo a tomar decisões da minha ansiedade, como que eu vou conseguir ser confiante? Se eu sempre tô com as paranoias e com os piores pensamentos e pensando o pior do outro, ou pensando o pior do meu trabalho, ou pensando o pior de mim, ou nas paranoias da minha cabeça ali, e eu tomo uma decisão baseada naquilo, ou nem tomo uma decisão, mas eu atuo diante daquilo, né? Então, digamos que eu tô aqui achando que meu parceiro tá fazendo alguma coisa, ai, não sei o quê, ele sai com o amigo dele, tá alguma coisa, aí ele chega aqui, oi, amor, tudo bem? Oi. Tudo bem? Ou seja, eu atuei diante desses pensamentos. Eu agi diante deles de uma maneira coerente com a história da minha cabeça. Você acha que a longo prazo esse relacionamento será saudável? Porque todas as vezes eu tô achando que tem alguma coisa errada ali, todas as vezes eu tô com ciúmes, todas as vezes eu tô achando que ele tá falando com alguém, todas as vezes eu tô achando que ele tá fazendo alguma coisa ruim. Não, não tem relacionamento saudável ali, eu não vou criar a dita cuja realidade que eu quero, que eu tô dizendo que eu quero criar. Então, não se enganem, não se enganem. A paranoia te enfraquece porque ela sempre vai te trazer mais sofrimentos, te tirar a autorresponsabilidade, ela te tira disso e ela te coloca, às vezes, num vitimismo. Então, ai, nada pra mim funciona, nada pra mim dá certo. Ai, queria tanto fazer o Reconquiste-se. Ah, mas eu não vou investir em mim. Ai, mas eu não invi... Ai, mas a minha vida não sei o quê. Ah, mas eu não tenho nananã. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não tenho tananã. Ai, mas ninguém me ajuda. Então, ela te colocou num estado que é desafiador. De novo, o trabalho interno também é desafiador, mas te traz crescimento. Ela te fortalece. Por isso que você vai se sentindo mais segura. Porque você decidiu através do seu coração, através da sua intuição, através da sua sabedoria. Laísa, é sempre que eu vou fazer isso? Não. Mas também não é sempre que você vive através da paranoia. Tem momentos do seu dia a dia que você está presente, está consciente, está trabalhando, está focando, está falando com alguém, está falando com uma amiga, né? Só que se você quer construir essa autoconfiança que vem de dentro, e aí, não sei, eu não quero que vocês também pensem que, poxa, é perfeito. Não, mas assim, ao longo do meu dia, hoje, eu me considero uma mulher segura. Porque hoje eu já sei lidar com vários desafios, né? Se vem um ciúme, se passa um medo, pera, eu faço um trabalho interno, eu levo isso para o meu trabalho interno. E às vezes tem desafios dentro do relacionamento, né? Porque conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo que o relacionamento é os altos e baixos, mas isso não quer dizer que precisa gerar uma briga colossal. Não, eu não quero viver uma briga colossal, mas às vezes eu tô falando com meu parceiro e a gente tem um desentendimento na comunicação. Então, e o outro faz isso com a gente fica meio assim estranho pro desentendimento na comunicação. Depois a gente conversa, porque agora a gente desentendeu.
Então a gente vai aplicando isso no nosso dia a dia e dá. E eu tô aqui falando com vocês com confiança que dá. E eu vejo resultados das minhas alunas do Reconquiste-se. Eu vejo aquelas mulheres que decidiram olhar para dentro. Outro dia a gente teve um encontro de Dia das Mulheres e eu fiquei muito feliz, porque a mulher que apareceu lá, ela era nova no Reconquiste-se e foi incrível, foi o primeiro investimento da vida dela, gente, uma mulher com filhos, primeiro investimento na vida dela nela. Vai ter resultado? Vai. Vai ter, tenho certeza, óbvio, né? Lá dentro eu passo treino para vocês, eu faço esse trabalho interno, que é um trabalho que você vai trabalhar o amor próprio. Eu vou te passar o treino, aí você tem que ir lá e treinar. Por isso que a minha primeira pergunta para todas as minhas alunas é: tá fazendo o método Escute a Sua Intuição? Tá fazendo o momento presente? Então bora, vamos lá, vamos olhar para isso, tá? Vamos agora para nossa parte prática. Peraí, nossa parte prática. Bom, o exercício que eu quero passar para vocês hoje, não, o que eu mais gosto mesmo é o método Discute a Sua Intuição, mas esse método só está dentro do Reconquiste-se, é só para quem tem acesso ao Reconquiste-se. Só que tem um método que, normalmente, nas minhas mentorias individuais, ai, mulheres, se você tem interesse em ter uma mentoria individual comigo, é uma premium, eu vou deixar linkado aqui que eu vou abrir as inscrições já para essa mentoria, tá? É uma mentoria no 1 a 1 comigo, e aí você vê mais as informações lá, mas a gente vai fazer um trabalho interno bem profundo, juntas, se você quiser exclusividade, tá? Participe dessa mentoria se você quiser totalmente uma exclusividade. Se não, também te convido para o Reconquiste-se, onde nós trabalhamos lá com o nosso grupo de almas exploradoras maravilhosas. Bora lá! Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer com as minhas mentoradas, principalmente se a gente está fazendo esse exercício no 1 a 1, né? Eu faço com ela, eu peço sempre para ela, a gente libera, a gente faz todo um processo de liberação emocional, mas eu vou supor aqui que você já está relaxada, tá? Então, libera aí a emoção, se você estiver triste, tire um momento para chorar, para ficar com raiva, libera a emoção, solta o corpo, e se estiver passando na sua cabeça agora, algum desafio que você ainda quer uma solução. Então, digamos que você não sabe se quer ficar com o seu parceiro, ou não sabe se ele está falando a verdade, ou tá com muitos ciúmes, ou tá solteira e agora você quer se reencontrar, não sabe para onde você foi, para onde seus gostos foram. Talvez você esteja com muito medo de fazer alguma coisa na sua vida. Eu não sei. Escolhe um cenário aí. Eu quero que você se projete para essa visão mais segura, mais confiante, mais tranquila, alegre, leve, que ela sabe decidir. Então você vai se ver. Veja ela, essa versão sua que sabe o que quer, que ela decide, faz acontecer, que ela sabe que tem desafios, mas ela está disposta a passar por esses desafios e ela gosta dela. E ela não vai estar com ninguém que não goste dela aí do lado. Ela sabe do potencial dela e ela não fica perdendo o tempo precioso da vida dela olhando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer na vida dela, né? Eu não vou perder meu tempo aqui olhando para as redes sociais dessa outra pessoa. A partir desse momento, o que que ela decide? Aí eu quero que você traga à tona essa dificuldade que você está passando, tá? Traz à tona. Ela decide estar nesse relacionamento? Ela decide terminar? Ela consegue se ver bem? Ela já consegue se ver bem sozinha. Então, a partir desse momento que ela já consegue se ver bem sozinha, o que que ela quer fazer agora? Ela quer explorar alguma coisa nova? Ela quer começar um hobby? Ela quer manter essa sensação junto com ela? E como que ela mantém? Ela investe nela? Ela faz um trabalho interno constante? E aí eu quero que você tome uma decisão agora. E aí, por exemplo, assim, ó, volta para cá. Eu não quero que você simplesmente decida assim, ó. Então eu vou tomar uma decisão e eu vou decidir assim. Ai, a partir de agora eu não vou ter mais ciúmes.
tá? Não pode ser uma decisão assim, pelo amor de Deus, não pode. Tem que ser uma atitude, uma ação. Então, ai, quer saber? Da próxima vez que eu ficar com ciúmes do meu namorado mexendo no celular, eu vou ver um vídeo da Laísa. É uma ação, mas tem que ser uma ação coerente com o que você quer criar. Então, poxa, da próxima vez que eu ficar com vontade de depositar a minha tristeza no chocolate, no doce, eu vou colocar essa música aqui, ó, essa música que eu sou muito viciada e eu adoro. Essa música eu vou colocar ela e eu vou me comprometer a dançar. Então tem que ser uma ação muito prática, muito objetiva, que você, assim, não pode, não vou sentir ciúmes. É mentira, gente, você vai sentir. Então tem que ser alguma coisa que diante desse desafio você vai colocar. Então, se você decidiu ficar com seu parceiro, o seu desafio vai ser, putz, todas as vezes que eu ficar flertando com a ideia de ficar solteira, eu vou ir preparar alguma coisa gostosa pra gente. Esse é um exemplo, tá? Um exemplo prático. Todas as vezes que, poxa, então você tá flertando com a ideia de ficar reclamando dele. Todas as vezes que eu ficar reclamando dele, eu vou fazer um carinho pra mim. Eu vou montar um dia gostoso pra mim, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ah, eu quero dar um exemplo. Não, esse exemplo eu vou deixar para uma próxima aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E também mulheres que gostam dessas aulas, que gostam desses encontros, deixem também aqui temas para nossas próximas aulas, tá? Para os nossos próximos encontros e explorem demais o YouTube aqui, que eu tô começando a recheá-lo mesmo de informações válidas, úteis, profundas e que você consegue aplicar na prática. Se você estiver decidida a investir em você, eu te convido a participar do Reconquiste-se. Eu colocarei informações sobre o Reconquiste-se aqui embaixo e também eu abrirei as vagas para mentoria, né, individual. Se você tiver interesse, já preenche, tem lá certinho. E se você quiser saber do Reconquiste-se, também clicar no link. Bom, espero que vocês conectem muito a intuição de vocês e nos vemos no próximo vídeo, mulheres. Nos vemos. Deixa eu ver, eu tenho que descobrir aqui como que também eu paro. Bora.